quadro Mais Saúde hoje, vamos falar do Dia Mundial do Doente com Lúpus, que é lembrado nesse 10 de maio. Trata-se de uma doença inflamatória crônica que não tem cura. Vamos saber mais com a reumatologista Carla Dionello. Doutora Carla, boa tarde. Muitíssimo obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, o lúpus é uma doença que ainda não tem uma causa conhecida, né? Boa tarde, obrigada pelo convite. É bom estar aqui para que a gente possa prestar esclarecimentos e falar um pouco mais dessa doença que realmente não tem uma causa só, ela é multifatorial. Sempre tem uma evidência de que o paciente tenha uma predisposição, mas eventos ambientais e outros acontecimentos fazem com que a doença seja deflagrada. E são quantos tipos de lúpus? É impossível dizer quantos tipos existem, porque na verdade é uma combinação de manifestações clínicas. Existem manifestações cutâneas, né, ou seja, da pele, manifestações das articulações, manifestações de outros órgãos, como por exemplo os rins, a parte cardiovascular, respiratória e até do sistema nervoso central. Mas como é que se manifesta? Seria deficiência desses órgãos? Não, na verdade a doença é caracterizada por uma imunidade muito aumentada contra si próprio, o que caracteriza a doença autoimune. Em função disso, o paciente pode apresentar combinações dessas manifestações clínicas, em que essas combinações muitas vezes é o que dificulta o diagnóstico e o conhecimento sobre a doença. Porque tanto as manifestações que o paciente apresenta, né, os sintomas, os sinais clínicos, como as alterações de laboratório, tudo isso faz com que as combinações sejam muito misturadas, seja tudo muito eclético. Então, isso dificulta um pouco tanto o reconhecimento da doença quanto o diagnóstico. Bom, a senhora falou que é difícil, mas como fazer então esse diagnóstico? O diagnóstico é baseado no que o paciente apresenta, né, o que o paciente sente, o que é observado ao ser examinado, ao ser avaliado, e a solicitação a partir da parte clínica da parte laboratorial dos exames complementares, que vão encaixar dentro do que o paciente está apresentando. Então, desde que o paciente possa apresentar lesões de pele, como inflamação nas articulações, que a gente chama de artrite, até outras alterações, como presença de doença nos rins e dentre outras manifestações, mas lembrando que isso tudo é um conjunto de elementos, não é um elemento só que faz o diagnóstico. E acontece mais em mulheres? A prevalência maior em mulheres, mas está se tentando mundialmente diminuir um pouco essa expectativa que seja mais em mulheres, que homens não tenham o diagnóstico, porque hoje se sabe que ainda que a incidência seja maior em mulheres, muitos homens também sofrem e às vezes para eles isso é até mais difícil que seja chegado ao diagnóstico em função desse dado da prevalência maior em mulher. Bom, a cura não tem, mas como é que é o tratamento? Bom, a cura não existe, né? Ela é uma doença autoimune multifatorial. É diferente de você ter uma gripe, você ter uma pneumonia, em que você vai usar o tratamento adequado e aquilo vai passar. Não. Essa doença ela não tem cura, ela é caracterizada como doença crônica. Em função disso, o tratamento é para abrandar as manifestações que a doença apresente. Então, o tratamento é sempre direcionado ao que o paciente está apresentando naquele momento, fazendo inclusive uma tentativa de previsão contra próximas manifestações. A gente consegue avaliar indícios de que a doença está controlada ou que a doença não está controlada. E a partir daí a gente vai definindo o tratamento. Mas já tem novos medicamentos e dá para conviver bem? Sim, em geral? Uma doença que o estigma da doença, né? O problema da doença é que até 10, 20 anos atrás, até mais tempo, ela era uma doença de condenação, ela era uma condenação de morte. E hoje, através de toda a tecnologia para diagnóstico e do conhecimento que se tem, né, inclusive relacionado a medicações e outras terapias, se consegue viver muito bem com a doença, tendo um aumento muito importante na sobrevida. Essa é a boa notícia. Doutora Carla, muitíssimo obrigada e um ótimo trabalho para você. Obrigada.